Som, agora sim. Júlio me trouxe. Bom dia, pessoal. É um privilégio, né? A gente estar reunido aqui nessa manhã de domingo para compartilhar da palavra de Deus. E pensando nessas últimas semanas, né? Sobre um assunto que eu poderia trazer, que com certeza deve ser pertinente a todos nós e, ao mesmo tempo, se não é o momento em que estamos vivendo isso, vamos estar à mercê de poder passar por algum tipo de dificuldade na vida, né? Olhando para a palavra de Deus, eu pensei em hoje, nessa manhã, a gente conversar um pouco sobre como a gente pode viver em meio às dificuldades, né, como cristãos. Como a gente pode encarar, como a gente pode se portar, que postura que a gente deve ter quando surgirem os problemas, quando surgirem as coisas desagradáveis, quando tivermos que lidar com situações que não são tão fáceis para nós. E, pela graça de Deus, a Bíblia aborda esse tema de forma natural em várias passagens, né? E eu gostaria de citar uma que está lá em 1 Tessalonicenses nessa manhã. Mas antes de a gente conversar sobre o trecho de 1 Tessalonicenses em si, eu gostaria de contextualizar um pouquinho, né, do pano de fundo, qual essa carta aí foi escrita para essa igreja de Tessalônica, antes de a gente observar com calma o que esse trecho tem para trazer a nós de maneira tão rica, né? Então, como é de conhecimento da maioria, 1 Tessalonicenses foi escrita por Paulo, né, pelo apóstolo Paulo, mais ou menos ali 51 depois de Cristo, para uma igreja que tinha recém sido formada ali na cidade de Tessalônica. Tessalônica era localizada ali no norte do Golfo Termaico, ali, a região macedônica, né? Macedônia ali no norte. E era uma cidade, para a época, que ela era extremamente importante no que diz respeito a comércios, rotas de negociação e tudo mais, né? A religião em si das pessoas ali era pagã, né? Então não era uma cidade que tinha sido formada por judeus e tudo mais. Mas, justamente por ter toda essa questão do comércio e tal, ali tinha uma colônia judaica muito presente, né? Em meio ao povo de Tessalônica. Colônia judaica, inclusive, que movia, né, a perseguição aos cristãos que estavam surgindo ali, no meio deles, no intuito de extirpar o nascimento do cristianismo ali, talvez, naquela região, né? Se a gente precisasse resumir 1 Tessalonicenses em um pequeno parágrafo, né, sua mensagem em um pequeno parágrafo, nós poderíamos dizer que ela tem como propósito encorajar uma igreja a perseverar. Obrigado, Felipe. Encorajar uma igreja presente ali a perseverar em uma adequada conduta cristã, mesmo em meio às tribulações, com vista na esperança da volta de Jesus. Então, é como se Paulo estivesse dizendo para eles: olha, vocês podem estar passando por dificuldades, mas em Cristo a gente tem um modelo a ser seguido, em Jesus a gente tem o que deve ser feito. Perseverem nisso, porque em breve Jesus vai voltar e nisso vocês podem ter esperança, sem ter medo. Então, com isso mais presente agora nos nossos corações, aí, que a gente sabe que era uma cidade muito próspera, com várias oportunidades, que ao mesmo tempo os cristãos que estavam ali estavam passando por várias dificuldades, sendo até de forma mais silenciosa perseguidos, né? Vamos olhar para esse trecho que está ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 13 do capítulo 4 e vamos até o capítulo 5, versículo 11 ali. E com base nesse trecho, pessoal, a gente vai falar sobre algumas atitudes que, como cristãos, a gente pode ter para conseguir viver e encarar as dificuldades que nós vamos ter à nossa frente. Tá bom? Então, capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus,
o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, e de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus, somos muito gratos por poder estar reunidos aqui nessa manhã e, ao mesmo tempo, por poder entender que o Senhor nos sustenta, por poder entender que o Senhor nos permite ter esperança e por saber que a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, vem de encontro às coisas que o nosso coração deve aprender, deve ser transformado e deve se ajustar a Ti, Pai. E nesse sentido, eu te peço que o Senhor possa estar conduzindo esse momento nessa manhã, para que cada um de nós aqui saiba, Senhor, o que Tu quer que seja transformado no nosso íntimo, o que precisa mudar, Senhor, e ao mesmo tempo que a gente saiba tomar atitudes para que isso aconteça, para que a gente viva conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoe esse momento e que, como igreja, possamos sair desafiados ao que a Tua palavra tem a nos dizer. No Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, como vocês viram ali, Paulo vai começar o trecho esclarecendo algumas questões sobre a volta de Cristo, né? E o apóstolo se preocupa em tratar esse assunto com eles, porque certamente, como recém-convertidos ou convertidos há pouco tempo, vindo de uma origem pagã, eles deviam ter muita dificuldade na cabeça deles sobre a questão, né, da ressurreição de Cristo, da vinda dele de novo e tudo mais. Então, o apóstolo vai ali, de forma bem clara e, ao mesmo tempo, a ponto de instigar a reflexão, explicar, né, que a volta de Cristo é iminente, que a volta do Senhor está próxima. E aí, nos dois versos, nos primeiros que a gente lê ali, a gente encontra ele explicando sobre a certeza da ressurreição daqueles que dormiram. E aí, quando ele fala dormiram, ele está falando, ele quer dizer morreram, né, morte física. E quando ele fala dormiram em Cristo, é aqueles que morreram sendo cristãos, morrendo creram em quem Cristo era, né? Em quem Cristo é. Sendo assim, ele continua a explicação, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas não vão ser esquecidos por Ele no plano de Deus. Vão se reunir com Jesus, junto dos seus irmãos, na tão aguardada volta dele. E depois de explicar toda essa questão atrelada à volta de Cristo, Paulo, lá no verso 18, vocês podem olhar, ele vai afirmar que esse, para nós, é motivo de consolo. E é aí que eu queria parar um pouquinho, né? Vocês devem estar pensando aí, tu falou que nós íamos conversar sobre como o cristão lida com as dificuldades da vida, né? Como ele encara elas e tudo mais. E até agora, nós já paramos aí em uns 5 versículos sobre volta de Jesus. O que tem a ver A com B, né, fofo? Eu acho que o versículo 18 conecta essa realidade no que diz respeito a dificuldades na nossa vida e o consolo que nós temos em relação à certeza da volta de Cristo para levar consigo a sua igreja e aqueles que creram nele. Muitas vezes, a gente foca só nas questões que nos fazem se entristecer ou que nos preocupam, ou que nos fazem ficar angustiados, e a gente esquece da verdade iminente, imutável que nós temos ali na frente, prometida pelo próprio Senhor Jesus, que é a sua volta para que possamos viver uma eternidade com Ele.
Então, depois de esclarecer os nós, né, sobre essa questão da ressurreição de Cristo e da ressurreição daqueles que creram nele junto com ele nesse dia tão especial, Paulo, no geral, vai dizer que para o cristão, saber disso serve como consolo. Então, eu não sei que tipo de dificuldade tu tem passado hoje, eu não sei que tipo de coisa tem te preocupado, eu não sei como tu tem lidado com essas questões, mas de uma coisa eu tenho certeza. Esse mesmo Jesus, que veio como homem, sofreu tudo que homem sofre, passou por tudo que ser humano passa, escolheu morte de cruz para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, prometeu que iria voltar para resgatar a sua igreja, para levar consigo aqueles que creem. E esse mesmo Jesus sustenta essa esperança que nós podemos ter na sua promessa. Então, pessoal, se vivemos tempos adversos, se nós temos passado por profundas dificuldades, tristezas, privações, é tempo de olhar para a Bíblia, é tempo de olhar para as promessas de Cristo e encontrar consolo nelas. Fica evidente que a gente tem motivo, sim, para manter uma postura alegre, não aquele alegre bobo, né? Mas aquele alegre que sabe das coisas que estão por vir, esperançoso no que o nosso Senhor Jesus vai fazer, lembrando de que Ele não falha e de que se Ele falou que vai voltar, vai sim voltar. Só que aí eu olho para a minha vida, né? E não sei se vocês sabem, eu também passo por dificuldade, eu também passo por tristeza e eu sei que vocês também passam. E aí eu penso, por que muitas vezes eu me desconecto dessa realidade? Por que muitas vezes eu acordo pensando nos problemas, vivo o dia junto com eles e vou me deitar na perspectiva de pensar neles até apagar? Por que isso acontece comigo às vezes? Sendo que eu conheço essa verdade presente nas palavras de Cristo, nas promessas dele para nós. Simples. Porque muitas vezes a gente até pode saber da verdade, mas nós não vivemos conectados com ela a ponto de ela ser algo palpável nas nossas vidas. A gente fica com ela como algo teórico, que serve ali para a gente conversar com alguém, que serve ali muitas vezes para a gente ensinar alguém, mas na hora do vamos ver não é ela que a gente tira para se defender ou onde a gente sustenta as nossas esperanças. Aí, infelizmente, eu digo por mim, tenho que trabalhar essa postura que muitas vezes é incoerente na minha vida. Se eu sei que Jesus vai voltar, se eu sei que esse Jesus vai me levar para uma eternidade com Ele, se eu sei que eu posso descansar nisso, que isso é motivo para mim me alegrar, independente das circunstâncias que eu tenho à frente, por que eu não encaro isso dessa forma às vezes? Por que muitas vezes eu não tenho vivido os meus dias nessa perspectiva? Por que eu tenho buscado consolo talvez em outras coisas, não em Cristo e somente em Cristo e na sua volta? Nós não podemos viver assim, pessoal, como aqueles que não conhecem a Cristo, como aqueles que não sabem da sua esperançosa mensagem de retorno e retomada da sua igreja. Nós, como seus filhos, como seus discípulos, somos chamados a ter alegria, esperança e consolo na sua iminente volta. Então, por isso que eu creio que uma das maneiras das quais a gente pode sim encarar as dificuldades é ter esperança na volta de Cristo. É ter esperança nas suas promessas para a sua igreja. Mesmo que muitas vezes a gente ande desconectado disso. Então, temos que ter um exercício de voltar e relembrar e fazer permear o nosso coração o que o nosso Senhor prometeu a cada um de nós. Para que isso possa ser verdadeiro naquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia. Mas o trecho continua. E ali no capítulo 5, nos primeiros 11 versos do capítulo 5, o apóstolo vai começar a falar um pouco agora sobre a questão do dia do Senhor, né? Dia do Senhor, para quem não sabe, é o dia que Jesus vai voltar, né? Para levar a sua igreja que ele descreveu ali nos versos até agora e tudo mais. E agora ele vai se preocupar em falar um pouco mais sobre como vai ser esse dia do Senhor.
E eu acho engraçado que Paulo se preocupa em descrever muito bem a questão de que o dia do Senhor vai ser algo súbito, sabe? Que a gente tá aqui e de repente assim, do nada acontece, né? A gente pode comparar várias coisas, né? Mas Paulo ele é bem sábio em usar os exemplos que ele cita ali no trecho, porque eles são de fácil compreensão para nós. Ele vai dizer que o dia do Senhor é como o ladrão que vem à noite, né? Por quê? Porque ninguém espera o ladrão que vem à noite. Eu não sei vocês, mas se a gente soubesse que o ladrão ia chegar, ou se a gente soubesse o horário que a gente ia chegar, nós íamos ficar ali de campana esperando ele para reagir de alguma forma, para ter ação, né? Mas não. Parece que sempre acontece quando nós estamos desprevenidos, né? Da mesma forma, ele vai falar da questão das dores de parto, né? E essas, há uns 2 anos atrás, eu pude acompanhar. Elas são bem súbitas, né? Eu lembro até hoje, nós estávamos em casa, tranquilo. Michele tinha ido assumir o cargo novo lá no dia anterior. Caminhou a pé, tomamos café, conversamos, demos risada. Fomos deitar, tudo tranquilo, como mais um dia normal. A gente só esqueceu que tinha uma melancia ali na frente quase, né? E aí, do nada, um pouco antes das 5 da manhã, ela levanta, eu penso que ela vai no banheiro, pá, né? Estoura a bolsa, e até aí, tudo sossegado. Quando começou a tal da dor do parto, eu não sabia nem o que fazer direito, eu não sabia nem da onde a dor vinha direito, né? Mas eu lembro que foi bem súbito. Foi questão de alguns minutos, toda a cena tinha mudado. E eu não sei se alguns se identificam comigo, mas eu também já passei por dor súbita de ter uma pedra no rim, né? Essa é bem súbita também, né? Tem gente que já está olhando para mim com uma cara sem graça, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa noite, tranquilo, no grupo Célula, na Aliança, lá em Passo Fundo, cheguei em casa, quando deitei na cama, acho que alguma coisa fez uma curva errada ali, e foi a pior noite da minha vida, né? Bem súbito também. A volta de Cristo vai ser súbita dessa forma. Não tem como a gente ficar maquinando coisas na nossa cabeça, fazendo muitos planos e tudo mais. A gente tem que buscar, sim, essa constância do dia a dia, vivendo na luz. São os termos que ele vai usar ali. Vivendo conforme aqueles que conhecem a verdade presente no Evangelho de Cristo. E eu acho legal também que Paulo vai comparar o dia da volta de Cristo a algo inescapável. Todo olho vai ver. Todo mundo vai saber. Ninguém vai dizer, eu não tive chance de estar no céu, não tive chance de ver Jesus, porque quando era meio-dia lá ele voltou, estava olhando pela esquerda e ele veio pela direita, né? Não vai ser assim. Nós temos essa informação privilegiada assim como eles tinham. Isso deveria trazer para nós algo, no mínimo respeitoso e vigilante no que diz respeito à nossa conduta, em relação às nossas escolhas, às nossas atitudes. Sabendo disso, em meio às dificuldades, nós sim deveríamos buscar constância na nossa vida com Cristo, a ponto de entender que elas são momentâneas. Elas são até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que a finitude da nossa existência se encerrar aguardando a volta do nosso Senhor. São esses 2 finais que nós temos, como cristãos, como conhecedores da verdade. Isso deveria fazer com que nós buscássemos uma série de constâncias de atitude. E aí Paulo, do verso 4 em diante, vai fazer alguns comparativos, bem claros ali, entre escuridão e luz, entre trevas e dia, com o propósito de que nós possamos refletir que por conhecermos a Jesus, aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz, tenhamos o cuidado de viver uma vida coerente com o Senhor que nós temos, inspirada e direcionada nele. Por que eu digo isso, pessoal? Porque como cristãos, nós não temos que encarar as dificuldades como todo mundo encara. Nós sabemos na nossa vida que nada é por acaso. A gente não acredita em sorte. A gente não acredita em acaso, nós acreditamos na soberania de Deus. E se o Senhor soberano, que nos ama como ninguém ama, permite com que algo aconteça na nossa frente, naquilo que nós somos, nós temos que primeiro nos prostrar e tentar entender o que Ele quer com isso na nossa vida. E segundo, voltar o nosso coração para obedecer e agir de forma a agradá-lo.
mesmo em meio a essa dificuldade. E aí, nós podemos olhar para quem escreveu essas palavras. O próprio apóstolo Paulo. Ele não foi um homem imune a dificuldades. Ele não foi um homem imune a sofrimentos. Pelo contrário, talvez ele passou por muito mais do que qualquer um de nós vai passar na vida. E ao mesmo tempo ele traz essas palavras de esperança para os seus leitores ali de Tessalônica. E vocês não vão encontrar em nenhuma outra das cartas do apóstolo Paulo uma postura descontente com Deus. Uma postura insatisfeita com Deus. O que vocês vão encontrar às vezes é muita sinceridade. Dele reconhecer as limitações dele, dele reconhecer as dores dele, as coisas que ele queria que talvez fossem diferentes, mas em seguida vocês já vão ver um coração totalmente sujeito ao Senhor, reconhecendo as suas limitações. Nós devemos estar atentos a viver uma fé sóbria, não caindo no engano de a gente achar que é viável um cristianismo apenas nominal, pessoal. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos, não seus admiradores. Não pessoas que simplesmente encurtem o que ele faz. Nós devemos sim manter a nossa fé firme nele, expressando do seu amor, esperançosos nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias, sabendo que a nossa salvação é através dele e que ele já pagou plenamente para que nós pudéssemos ser perdoados, salvos e viver longe da ira do Pai. Isso é algo que para nós também deveria ser motivo suficiente para conseguir ser coerente diante de qualquer dificuldade. Se tu acha que algo que tu está vivendo na tua vida é ruim, é difícil, é pavoroso, agradece, porque não é nem perto da ira de Deus. O fim ao qual estávamos destinados antes de conhecer Jesus é com certeza o medo mais terrível que qualquer ser humano poderia experimentar. Jesus pediu para que, se pudesse, ele fosse afastado do cálice da ira. Para a gente ter noção de muitas vezes o que a gente esquece, que é graça, que é bênção, que nós recebemos de Cristo, gratuitamente por crermos no seu nome e na sua obra em favor de nós. Então nós devemos evitar essa postura que zomba muitas vezes do que Cristo nos livrou e das graças que Jesus nos deu, através de pagar o preço que somente Ele podia ter pago. Pessoal, assim como os de Tessalônica, somos chamados a, independente de circunstância ou condição, nós buscarmos uma vida que é dependente de Jesus, que como corpo mutuamente se exorta e edifica com o propósito de obedecê-lo e adorá-lo. Paulo vai encerrar o trecho assim. Ele vai incentivar eles a continuar se exortando e a continuar, deixa eu usar a palavra certinha aqui, edificando-se uns aos outros. Então, esse cristianismo ele não é para ser vivido de forma isolada. Se nós estamos passando por dificuldades, podemos olhar para o lado. Olha quantas pessoas nós temos aqui nesse salão hoje, quantas pessoas fazem parte do nosso grupo Célula, quantas pessoas fazem parte da nossa igreja, as quais Cristo projetou para que fizessem parte da nossa vida, mesmo em meio a momentos ruins. Então a gente não é obrigado a entrar no salão domingo aqui em silêncio, achando que está tudo bem, que a nossa vida é mil maravilhas. Pelo contrário. Se estiver doendo, se estiver ruim, se existir sofrimento, angústia, dor, aqui é o lugar seguro para que sejamos carregados, tratados e trabalhados pelo Espírito Santo. Não precisamos viver de aparências. Como bons cristãos, a gente deve olhar para as Escrituras e saber que sem Cristo não temos valor algum e graças a Ele podemos experimentar a vida em abundância verdadeira. Então, quando estiver doendo, pessoal, diz que está doendo. Quando estiver sofrendo, fala do teu sofrimento. Jesus conhece plenamente teu coração, só que ao mesmo tempo, Ele gostaria, né, Ele quer que tu exponha e abra esse teu coração para ele ser tratado e trabalhado. Dificilmente alguém vai saber das tuas angústias mais íntimas se tu não ter a coragem de conversar com alguém. A coragem de dizer que está pesado, que dói.
Mas ao mesmo tempo, pela graça de Cristo, quando a gente abre o nosso coração, quando a gente chega ao meio da nossa comunidade, sabendo que ali o Espírito Santo pode agir, pode atuar e compartilha das nossas cargas, nós somos tratados. Como tem andado a nossa conduta em relação a essa coerência que nós deveríamos ter como cristãos? Nós temos partilhado das nossas cargas, nós temos vivido como aqueles que conhecem o que é a luz, a maneira de viver, a luz que Cristo nos permite ter em nossas vidas. Nós temos buscado viver de maneira coerente o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque se por Cristo fomos resgatados das trevas, pessoal, nós não podemos achar que a vida, a partir desse resgate, vai ser diferente de um viver com Ele, de maneira que Ele se agrade do que nós somos. Se a gente tenta se convencer de algo diferente a isso, nós estamos nos enganando. E é momento de mudar. Então, só para a gente não perder o fio da meada do que a gente tratou até aqui, com base ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o 5:11, nós falamos sobre como a gente pode viver em meio às dificuldades como cristãos, sobre como a gente pode se portar, né? A gente viu que graças à iminente volta de Jesus, por crermos nele, nós temos conforto em nossos corações para poder sim almejar alegria e esperança nos dias à frente. Saber quem Jesus é, o que ele fez e que ele vai voltar para a sua igreja é algo que pode sim trazer conforto e alegria nos nossos dias. Então nós temos que nos portar a ponto de fazer com que isso seja verdade prática na nossa vida como cristãos. Também vimos que somos incentivados a um viver vigilante em relação à nossa conduta, buscando uma vida coerente com a fé que nós temos em Cristo. Então, além de ter esperança, em meio às dificuldades, nós temos que buscar alinhar o nosso coração à verdade que Jesus permite nos conhecer, para entender como Ele quer que a gente se porte diante das coisas difíceis, para entender como Ele quer que a gente faça diante das provas, muitas vezes, que a vida traz, a ponto de que a nossa vida demonstre quem é o nosso Senhor. E sempre que estiver fora disso, que o nosso coração seja tratado para que ele se direcione para o que é agradar a Cristo na prática do que nós somos. Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas, então, pessoal? Se a gente precisasse resumir alguns tópicos para nós levar para casa. Primeiro, a volta de Cristo é iminente e inevitável. Ninguém pode evitar a volta de Jesus e todos sabemos que cada dia é um dia mais próximo. Como cristãos, nós devemos fazer essa verdade ferver nos nossos corações. Nós devemos acordar com o sentimento de que será que é hoje? Se for hoje, estou esperando ansiosamente. Para nós, discípulos de Cristo, sua volta sempre deve ser motivo de esperança, conforto e alegria. Então, se a vida te desanima, se as provações te desanimam, se as condições te desanimam, lembra do teu Senhor e lembra que a volta dele é iminente. E que logo, graças a ele, nós vamos estar com o Pai. Que esse seja o nosso conforto, o nosso consolo e o nosso conforto. Não podemos esquecer também, pessoal, de que muitos carecem de conhecer a mensagem do Evangelho, que nos permite saber dessas coisas. Então, estamos prontos para que Jesus volte. Estamos preparados para isso, mas ao mesmo tempo, enquanto isso não acontece, nós estamos testemunhando desse amor diariamente com o que nós somos. Como conhecedores da mensagem do Evangelho, nós devemos nos preocupar sim em viver de forma coerente com ela. Nós devemos entender que graças a Cristo a gente pode ter alegria, e alegria de verdade, não aquela superficial. Que em Jesus a gente tem o pleno consolo. Que em Jesus nós podemos até oferecer esperança para as pessoas. Porque isso é verdade, graças ao que Jesus fez através da sua vida por nós. Também é nosso dever como cristãos buscar uma conduta que agrade a Deus. Ser cristão não é algo que a gente usa como título vazio, né? Ser cristão não é algo teórico. Ser cristão é verdade prática. É entender a verdade pela graça de Jesus e tornar ela prática, ou pelo menos perseguir essa prática como algo sendo das nossas vidas daqui até o último dia.
Para que isso aconteça, a gente vai ter que aceitar, abandonar velhos hábitos, lutar contra nós mesmos, nos posicionar, pedir perdão. É algo que, sim, muitas vezes vai exigir da nossa parte postura, empenho, esforço, para que possa, sim, existir um coração ali sendo trabalhado por Jesus, sendo usado por Ele e, ao mesmo tempo, cada vez mais transformado a ponto de agradá-lo. E, por fim, pessoal, como igreja, nós devemos buscar ser um ambiente onde existe o amor de Jesus, exortação e edificação espiritual. Sempre que alguém chegar com alguma necessidade, com alguma dificuldade, ou estiver passando por alguma situação difícil no nosso meio, nós devemos demonstrar o amor do Senhor Jesus, que nos transformou e nos sustenta, no nosso convívio, nas relações com essas pessoas. Da mesma forma que entre irmãos nós devemos nos exortar, sempre que estivermos dando um passo fora de andar para perto de Jesus. E nós sempre devemos buscar edificar um coração maduro espiritualmente em meio à nossa comunidade. Olhar para as pessoas que estão chegando há menos tempo ou que estão passando por alguma dificuldade muito específica e agir no intuito de levar o evangelho, de trazer a palavra de Deus para aquela vida, para aquele coração, naquela situação. Nós não precisamos ter todas as respostas, nós precisamos conduzir as pessoas para perto de Cristo e para perto de um relacionamento íntimo com Ele. A aplicação prática que eu queria deixar para cada um de vocês, que é um desafio que eu tenho buscado fazer nesses últimos dias, é observar a nossa conduta, principalmente nas situações difíceis. Aquela situação que faz os nossos nervos ferverem, que faz o nosso estômago pedir um omeprazol, aquelas situações que fazem a gente fechar os olhos e dar uma cerrada nos dentes. Observar o qual tem sido os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas tomadas de decisão nesses momentos. E aí, com base nisso, se colocar diante de Jesus, entregar o nosso coração para Ele disposto ao que precisa ser transformado. Vocês não pensem que trazer essas palavras para compartilhar com vocês aqui, nesse domingo, foi algo fácil. É algo que, dia após dia, eu tenho experimentado com Jesus. De entender coisas que eu preciso mudar, de entender posturas que eu preciso ter, de entender que em certas situações eu tenho a oportunidade de aprender o que Jesus tem trazido para mim, e ao mesmo tempo ter o meu coração transformado em áreas que não agradam a Ele, a ponto de poder estar experimentando dessa alegria, desse conforto, dessa esperança, dessa coerência que como cristãos nós devemos ter. Então, é um desafio que eu gostaria de estender para cada um de vocês. Observem suas condutas ao longo dessa semana, nos momentos difíceis. Coloquem o coração de vocês diante de Jesus no que precisa ser mudado. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrar esse momento da mensagem. E aí depois eu queria compartilhar com vocês acerca da ceia. Senhor Jesus, somos muito gratos, Pai, porque a Tua palavra vem de encontro ao que a gente vive, Senhor. Muitas vezes a gente passa por situações que são desgastantes, que são difíceis, que mexem com os nossos sentimentos, que distorcem a nossa racionalidade. Mas aí a gente tem a Tua palavra, Senhor, para olhar para ela, para refletir no que ela traz para nós, Senhor, e ao mesmo tempo entender que no que diz respeito à conduta, Senhor, Tu nos dá a direção clara. No que diz respeito ao que Te agrada, Tu nos dá a direção clara, Senhor. Então que possamos ter um coração submisso a Ti, a Tua palavra, Senhor, e que escolha Te obedecer e buscar um padrão que Te agrada, Senhor. Tu sabes, Senhor, quais são as dificuldades, as angústias, as inseguranças pelas quais cada um de nós tem passado. E ao mesmo tempo, Senhor, a gente sabe quem Tu é e do que Tu é capaz. Tu és Senhor, Todo-Poderoso, detentor de toda a glória, majestade e autoridade, Senhor. Que nós possamos nos lembrar disso nos momentos difíceis. Que nós possamos lembrar também, Senhor, do Teu amor, da Tua volta. E do fato, Senhor, de que isso é imutável. Tu não é homem para mentir, Senhor.
Tu não é limitado como nós para fraquejar. Então que em Ti nós possamos encontrar esse descanso e ao mesmo tempo, Senhor, esse alento. Que nós possamos também em Ti encontrar a motivação e a perseverança de transformar o que tem aqui dentro do nosso peito e não Te agrada, Pai. Nos ajuda a ter sabedoria para que isso aconteça nas nossas vidas e que possamos também ter coragem de compartilhar dessas coisas com os nossos irmãos, de abrir o nosso coração para que o Senhor possa vir a trabalhar e fazer a Tua vontade em relação ao que nós somos. É o que Te pedimos, Senhor, e ao mesmo tempo Te agradecemos, porque sabemos que é pela Tua graça que isso é possível. No Teu nome, Jesus. Amém.